Estão me ouvindo e visualizando a minha tela? Sim. Tá. Eu deixei a tela expandida, que é para a gente ver se consegue visualizar melhor as imagens que eu preciso mostrar para vocês. Tá certo? Então, nós vamos dar continuidade, aproveitar para concluir esse assunto aqui sobre reparo tecidual que nós iniciamos na aula passada. Na aula passada, nós estávamos falando sobre regeneração e reparo tecidual, onde nós terminamos aqui nesse slide falando sobre as lesões, né? Se for uma lesão simples, uma lesão um pouco maior, né? Uma lesão crônica. E nós vimos que nas lesões simples acontece a regeneração. Eu tenho uma lesão bem pequena que não atinge tecidos um pouco mais profundos, eu vou ter ali o processo de regeneração com a restituição dos elementos teciduais, e eu exemplifiquei para vocês, por exemplo, uma simples lesão de pele, onde a pele é um tecido que tem o poder de regeneração. Nós vimos que nós temos alguns tecidos que têm dificuldade na regeneração, como músculo cardíaco, por exemplo, é um deles que tem dificuldade de regeneração, visto que as células constituintes desses órgãos, elas são células altamente especializadas. Então, elas acabaram perdendo um pouco essa capacidade de regeneração. Diferente da pele, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês quando eu falei de lesões simples. Em lesões crônicas, que vai acontecer normalmente em lesões maiores, em lesões promovidas pela inflamação crônica que nós vimos, né? Se essa lesão acomete uma área mais extensa ou acomete um órgão que suas células não têm essa capacidade de regeneração, eu vou entrar com a questão do reparo, né? Onde eu vou fazer a deposição de outros elementos que não daquele próprio tecido, né? Como, por exemplo, a matriz extracelular, como exemplo aqui, o colágeno. Então, eu vou colocar essas fibras lá no lugar daquele local onde foi destruído. Entendam que aqui o reparo, seja numa lesão simples ou numa lesão mais extensa, numa lesão crônica, ela tem um objetivo, né? Reparar ou regenerar aquele tecido para que volte à sua homeostase. Mas como nós vimos, dependendo do tecido, eu vou ter a reconstituição completa, ou seja, a reconstituição da funcionalidade daquele órgão, ou perda ou comprometimento parcial ou total daquele órgão. Isso nós já conversamos, isso é extremamente interessante. E aí nós viemos para essa parte que eu deixei para falar nessa aula aqui para vocês, porque é uma parte extremamente importante dentro da área de vocês. Então, aqui dentro do reparo tecidual, a gente vai levar em consideração o contexto que nós vamos falar aqui para vocês, o contexto do reparo tecidual, né, das características básicas de um reparo tecidual, sobre o contexto de uma ferida cutânea. Esta ferida que tem este tecido que tem capacidade de regeneração. Mas fiquem atentos, porque nós teremos lesões em outros órgãos importantes, como o pulmão, que nós já falamos, como o músculo cardíaco, que nós já exemplificamos, e que eles não terão essa reconstituição, né, este reparo tecidual com a volta da sua funcionalidade, como nós chegamos a comentar aqui no início da aula. Tá? Por que eu coloquei aqui no contexto da ferida cutânea? Porque é algo que se apresenta grandemente dentro da nossa área, são as lesões de pele, né? De ferida cutânea, a gente vê muito isso, né? Escaras de decúbito, traumas, a gente vê muito essas questões, já que é esse órgão pele, né? Tecido cutâneo, que é um órgão grande, né? Que reveste todo, um dos maiores órgãos que nós temos é a pele. Então, e é o que está em contato com o meio ambiente, com essas agressões externas do meio ambiente. E aí, este órgão, ele pode ser acometido por diversos fatores, por um processo infeccioso, por um trauma, por uma queimadura, por um processo infeccioso produzido por um micro-organismo. Então, por isso que eu preferi colocar
a ferida cutânea aqui no contexto do reparo tecidual. Então, vamos lá. Para que haja um reparo, é preciso que tenha uma lesão, que tenha um dano naquele tecido, aqui no caso, na pele. Então, o primeiro ponto que entra na questão do reparo tecidual é o processo inflamatório, que, como nós vimos, é importantíssimo, né? Inclusive, ele é fisiológico, ele é necessário para que aconteça o reparo tecidual, visto que é através do processo inflamatório que elementos que estão relacionados a este reparo vão ser produzidos. Células do sistema imune, vasos sanguíneos, migração de diversos elementos que nós vamos ver que está envolvidos aqui no reparo tecidual. Então, um dos principais elementos que entra é o processo inflamatório, né? Então, aqui eu tenho a inflamação, e nós vimos, quando falamos de inflamação aguda e até da crônica, que ela é fisiológica, ela tem um objetivo, né? Que é promover o reparo, que é tentar trazer aquele ambiente desregulado à questão da homeostase novamente, daquele ambiente que foi danificado, que está tendo uma perturbação. Na inflamação, inclusive, está um segundo ponto, que é a angiogênese, que é a formação de novos capilares sanguíneos, né? E é justamente um dos elementos do processo inflamatório, né? É a formação de novos capilares sanguíneos. Para quê? Para que leve elementos, como eu acabei de falar, para aquele local que está sendo lesionado. Então, como se fosse a via de entrega de elementos responsáveis pelo processo de reparo tecidual. Então, eu preciso aumentar essas vias de acesso ao local que está acontecendo, que aconteceu este dano tecidual e que precisa ser reparado. Então, a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos, é uma constante nesses locais que está acontecendo reparo tecidual. A formação dessa angiogênese, ela acaba levando, né, acaba tornando-se uma via de migração de elementos, como eu falei para vocês, né, migração de quem? De elementos do sistema imunológico envolvidos no reparo tecidual e, consequentemente, no processo inflamatório, porque inflamação e reparo tecidual, eles estão interligados, né? Eles são pontos importantes aqui nesse processo que a gente está conversando. Então, ali vai acontecer a migração de elementos para esse local onde precisa ser reparado, acontece a proliferação de fibroblastos, e aí nós vimos que não é do acaso que isto vai surgir. Precisa que aconteça uma sinalização para que, por exemplo, os fibroblastos aumente, né? Se proliferem naquele local. E não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Ele precisa de uma sinalização. Inclusive, uma dessas sinalizações nós já falamos. O dano das células promovidos pelo dano tecidual, ele é um dos elementos, né, que vai fazer com que esses fibroblastos consigam se proliferar. Então, vão ser produzidas ali elementos, citocinas, que vão fazer com que esses fibroblastos se proliferem. E eles são essenciais, como nós já vamos ver aqui na figura, para compor este processo de reparo tecidual. Esses fibroblastos que formarão essas fibras, eles são essenciais. Então, eu tenho a inflamação, que é o processo envolvido no reparo, necessário para extinguir o agente iniciador deste dano tecidual. Oi, alguém quer perguntar? Boa noite. É porque aqui ainda não mudou o slide. Não sei se é só para mim. Vocês não estão visualizando o slide? Eu ainda não mudei o slide, eu estou no único slide ainda. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a minha seta se movimentar aqui ou não? Sim, professor. Tá, eu não mudei ainda, tá? Ainda estou no primeiro slide ainda. Eu vou mudar aqui para ver se vocês se está mudando aí. Ele não muda aqui. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Mudou aí para vocês? Está mudando o slide aí ou não? Não, não tá.
Então eu vou retirar do modo apresentação, tá, pessoal? Vamos voltar para o que a gente já fazia antes, tá bom? Agora vocês conseguem ver mudando aí, certo? Sim, professor. Sim. Ok, vamos lá. Então, vamos ficar aqui sem o modo apresentação, que mostra toda a tela. Professor, mas assim fica muito pequeno. Eu ia pedir desde a outra aula que parecem muito pequenas as letrinhas, as figuras. Tem como o senhor aumentar essa tela? Mas tu pode dar o zoom. Só tem como aumentar Mas aqui, né? quando eu dou o zoom, mesmo assim, depois o zoom volta ao normal. Aí eu vou ter que ficar toda hora dando zoom. Pois é, só tem esses dois modos. É o modo apresentação e esse modo aqui. Oi, não entendi. Fica travando e fica pesado no outro modo. Desse jeito fica melhor muitos. Então vai ter que ser assim, tá, pessoal? Vamos lá, senão a gente perde muito tempo aqui com nossos pequenos 50 minutos. Nós precisamos concluir esse assunto, tá bom? Depois eu vou enviar esse material para vocês e aí vocês podem ir acompanhando as aulas junto com o material que eu vou enviar. Eu transformo esse slide em PDF e envio para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, tem esta sequência de eventos, o processo inflamatório acontecendo, a angiogênese, que é a formação de capilares, essa formação de novos capilares, junto com os que já existem lá, eles permitem a migração de elementos do sistema imunológico e a sinalização para a formação de fibroblastos naquele local. E depois desse processo, né, é um processo um pouquinho mais avançado, eu vou ter a formação da cicatriz, né? E esta cicatriz depende, né, de onde ela é localizada. O órgão, novamente, aqui é importante novamente, porque eu tenho uma cicatriz na pele, que é o final, né, desse processo de reparo, ele pode até não ser esteticamente bem visto, mas é a funcionalidade de proteger ali, né? De reparar. Então, houve a reparação. Então, quando eu tenho a formação da cicatriz, eu tenho o reparo terminado, né? Ali, pelo menos, fechado aquela lesão que anteriormente estava aberta. Eu tenho remodelamento do tecido conjuntivo. Não esqueça que o tecido conjuntivo é aquele tecido mais interno, que liga dois tecidos diferentes. E ali, lógico, se houve um dano naquele ambiente, houve também um dano em toda esta região tecidual, inclusive no tecido conjuntivo. E agora, após a formação da cicatriz, acontecerá esse remodelamento desse tecido conjuntivo. E aí eu volto a dizer para vocês, na pele não trará nenhum problema, trará algum problema estético, alguma coisa assim, mas isso não tem grande significância. O que traz significância para a questão da patologia é se este dano acontecer num órgão importante. E lá também todo este processo de reparo tecidual vai acontecer. E ali vai haver a formação de tecido fibroso, de cicatriz, de remodelamento do tecido conjuntivo. E este processo de reparo nestes órgãos pode trazer a perda da funcionalidade deste órgão, e é isto que não é interessante, no caso, para um órgão que precisa manter a sua funcionalidade adequadamente. A pele não trará problema, mas para um pulmão, para um tecido cardíaco, para um tecido nervoso, isso trará algum problema, este processo de reparo. Tá certo? Então, aqui a gente tem, ele não se processa de uma hora para outra, nós bem sabemos que um processo de cicatrização, de reparo tecidual leva algum tempo, né? Então, aqui tem um gráfico mostrando aqui, por exemplo, este eixo, mostrando os dias, né, após a lesão que aconteceu. Então, do 0 ao 2, o que vai acontecer? Então, eu lesionei o meu tecido no tempo 0. Nesse primeiro momento aqui, nesses primeiros dias, vai acontecer o quê? O processo inflamatório, né? Então, vamos imaginar aqui uma lesão de pele. Então, eu lesionei por um trauma, o que vai acontecer? Eu vou ter um trauma inicial, uma abertura, uma solução de continuidade, e aí, nos primeiros dias, eu vou ter o quê? Processo inflamatório, né? Que é necessário para que aconteça esse reparo. Na verdade, quando a lesão acontece, o processo inflamatório já começa
também a entrar em ação, só que não tão visível, né? Então, a gente torna visível isso no início, né? Primeiros dias aqui que a gente vê. Formação de coágulo, né? Então, isso já é mais rápido da gente ver, né? Então, ali eu tenho extravasamento de sangue, porque houve rompimento de capilares, e aí daqui a pouco eu tenho a formação de um coágulo. E, lógico, paralelamente isso de forma invisível, está acontecendo o quê? A migração de elementos do processo inflamatório, né? Elementos celulares do sistema imune migrando através de quimiotaxia, a formação de angiogênese capilares que também vão se formar aqui nos primeiros dias. E nós vimos mudança dos capilares que já existem aqui, como o aumento do seu lúmen, como nós vimos, né? A passagem de líquido do sangue, promovendo edema. Então, isso tudo a gente vê aqui no início desse processo de reparo, que seria o processo inflamatório, que é o primeiro passo para o reparo tecidual. No decorrer do tempo, vai acontecendo a reepitelização, lógico, se o tecido for capaz de se regenerar, a angiogênese, né, formação de novos vasos sanguíneos, a formação de tecidos de granulação, que nós já vamos ver aqui, e há uma matriz provisória, né, uma matriz celular, aquela que nós vimos lá, as fibras sendo depositadas justamente para ocupar o lugar daquele tecido que foi danificado. No decorrer do tempo, conforme o tempo vai passando, eu vou ter o momento de proliferação, que já é um pouco mais avançado, onde eu vou ter a deposição de matriz de colágeno e a contração da ferida. Nós vamos ver já já isso aqui na figura. E no final eu tenho a maturação, né? Com a formação aqui da cicatriz e internamente acontecendo o remodelamento do tecido conjuntivo com a deposição de colágeno. Então, aqui eu tenho duas figuras para mostrar para vocês, a figura A e a figura B, exemplificando dois tipos de lesões onde está acontecendo o reparo tecidual. Na letra A, eu tenho a cura de uma ferida fina ou de uma lesão simples, como esta que eu acabei de exemplificar para vocês, uma lesão da pele, por exemplo, onde eu tenho inicialmente a formação de quem? O coágulo, aquela crosta, né, que fecha aqui, e aí são os elementos do sangue que estão envolvidos nesse processo de formação de coágulo sanguíneo, né? Então, eu formo o coágulo sanguíneo, daqui a pouco eu tenho uma crosta fechando, né, provisoriamente esta abertura, esta solução de continuidade. A formação deste coágulo tem a ver com os elementos sanguíneos, como eu falei para vocês, como as plaquetas, e este é o passo inicial. Em seguida, nas primeiras 24 horas, estes eventos estão ocorrendo, vai ter a migração de neutrófilos para essa região, que é o elemento do sistema imunológico vindo de onde? Do sangue, né? Da corrente sanguínea, que migrará para esta região para dar continuidade ao processo de reparo tecidual. Então, é isso que a gente vê aqui nas nossas primeiras 24 horas. No decorrer do tempo, de 3 a 7 dias, eu já tenho o coágulo que vai se manter por um tempo, mas eu já tenho agora outros elementos, como, por exemplo, a reconstituição de tecido que foi danificado. Não esqueça que nós estamos falando de pele, e pele tem um alto poder de regeneração. Então, aqui eu tenho uma regeneração tecidual. Então, as células sofrerão mitose e irão recompor novamente aquela região que foi danificada. E aí, externamente, o que é que eu estou vendo? Visivelmente, né? Macroscopicamente. Estou vendo apenas o coágulo. Mas a gente está conversando isso teoricamente para eu entender que aqui no interior está acontecendo esses processos, que é a mitose, que é a formação do tecido de granulação. Isso é muito importante. Quando a gente for ver aqui lesões maiores, lesões abertas, eu enxergo o tecido de granulação. E aí, muitas das vezes eu digo, olha, essa ferida está bonita, está com um processo de regeneração, de reparo tecidual, boa, porque eu estou vendo os tecidos de granulação. Então, aqui no interior, como é uma lesão fina, né, e o coágulo fechou aqui, não dá para visualizar, mas aqui dentro está a formação desse tecido de granulação,
A deposição de fibroblastos, está vendo? Ó, aqui no início não tinha. Fibroblastos estavam no tecido mais profundo, agora eles já estão se multiplicando. Ó, as células de fibroblastos sendo depositadas aqui, né? A formação de novos capilares sanguíneos, que é a angiogênese, que eu estou mostrando para vocês. Ó, aqui no início tinha um capilar e ele ainda foi danificado, né? Aqui na figura está exemplificando isso. Aqui eu já tenho a formação de neoformados, né, que está aqui na figura. Então, é a angiogênese, formação de novos capilares sanguíneos. E todo este processo aqui está acontecendo aqui nesse período de 3 a 7 dias. No período aqui, após 7 dias, né, semanas passadas isso daqui, eu já vou ter o coágulo desaparecendo, o tecido todo reparado inicialmente aqui, e aqui no interior, ó, a diminuição dos fibroblastos e a união fibrosa. Então, aquelas fibras, né, depositadas aqui pelos fibroblastos, fez unir estas regiões que foram danificadas aqui nesta ferida simples. Pronto, aí eu tenho o meu reparo tecidual. Na letra B, eu tenho a cura com formação de cicatriz e contração, que isso já acontece em lesões mais extensas, em feridas bem maiores, como a gente está visualizando aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma mesma região, mesmo contexto, ferida cutânea. Então, vamos imaginar que aqui era apenas uma lesão de pele simples, e aqui uma lesão de pele mais complexa, como uma escara de decúbito, por exemplo. Então, o que eu vou ter aqui? Uma lesão bem maior, como a gente pode verificar, né, com dano de tecido mais profundo, também como nós podemos visualizar aqui. E é lógico, dependendo da extensão da ferida, eu vou ter também aqui a formação de uma crosta, de um coágulo, mas nós sabemos que algumas feridas são tão extensas que não fecham, né? Elas ficam abertas, são soluções de continuidades extensas e que permanecerão abertas. Então, aqui, o que vai acontecer? Então, vamos considerar aqui que haja a formação de um coágulo, os elementos como os neutrófilos, que são essas células azuis, migrarão para este ambiente novamente, para que haja aqui o início do processo de reparo tecidual. Isso aqui lembra que está acontecendo nas primeiras 24 horas, mas nós bem sabemos que as escaras de decúbitos, que é o que a gente tenta colocar aqui para vocês, que é o que vocês irão visualizar muito, não é em 24 horas que vai acontecer, né? É um processo de dano tecidual, de morte tecidual e de morte gradativa das células até a abertura de lesões bem extensas. Tá? Mas o processo vai acontecer aqui da mesma forma. Então, vejo que aqui ainda nem é uma lesão tão grande como uma escara de decúbito, porque a gente está vendo também a reconstituição das células, né? A mitose, ó, acontecendo aqui. Ela acontece nas escaras? Acontece, depende se não estas lesões não aumentarem, né? Não progredirem. Né? Então, a gente tem que fazer intervenções, como, por exemplo, nós fizemos lá na ferida do exercício, em que a gente usou os curativos biológicos, que era justamente para que o tecido de necrose fosse retirado, para que esta lesão não aumentasse, tá certo? Não esqueça que nós estamos falando de reparo, nós não estamos falando em progressão da lesão. E nas escalas de decúbito, muitas vezes, ao invés do reparo, a gente observa a progressão da lesão, o aumento da lesão, tá certo? Mas o processo aqui se dá, né? Então, imagina que estagnou, não está aumentando mais, agora já está no processo de reparo. Então, as células vão sofrer mitose para se reconstituir. Como a lesão é maior, a gente vê que a migração de células do sistema imune, como macrófagos, por exemplo, é muito maior acontecendo aqui, ó. Né? É muito maior. A angiogênese é muito maior. Nós vimos aqui que de 3 a 7 dias, nessas lesões maiores, a gente nem tem ainda a deposição dos fibroblastos, que são essas células aqui fusiformes que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque ainda não está no processo adiantado. Pelo contrário, essa lesão é extensa e ainda não está na fase da deposição desses fibroblastos. Ainda está na fase inflamatória, porque a lesão é muito extensa. E aí, na fase inflamatória, eu vou ter muito o quê? Tentativa de reparo tecidual, migração de muitos elementos do sistema imunológico, formação de uma maior quantidade de
capilares sanguíneos, que é a angiogênese, como a gente está vendo aqui. E aí, no decorrer do tempo, se esta lesão não estiver aumentando, estiver melhorando, estiver reparando o tecido, aí eu vou ter no final aqui, ó, após cessar todo este processo inflamatório e eliminação, a reconstituição do tecido, a deposição de uma grande quantidade de fibroblastos, como a gente vê aqui, ó, e de fibras de colágeno, né? E aí isso puxando, né, as bordas dessa lesão, que era muito extensa. E aí a gente vê que há aqui, além da formação da cicatriz, a gente vê que há também a contração do tecido, visto que a lesão aqui é muito extensa e aconteceu de forma grandiosa e muitas das vezes por muito tempo, tá? Então, o que eu quero que fique aqui para vocês é que este processo, seja ele numa ferida simples ou numa ferida mais complexa, vai ocorrer. Aliás, vai ocorrer o processo inflamatório, vai acontecer a migração de elementos do sistema imunológico, vai acontecer a angiogênese, vai acontecer a deposição de fibroblastos e a formação da cicatriz aqui, ou da contração, dependendo da extensão da ferida. Tá? Aqui é um exemplo para a gente comparar essas lesões mais extensas. Então, aqui eu tenho uma úlcera por pressão no membro inferior, ou uma lesão num pé diabético, né? Aqui eu tenho a extensão dessa lesão. A gente vê que não é uma lesão mais simples, pontual, é uma lesão que tem uma abertura maior, né? Tem uma lacuna entre as bordas. Aqui é um corte histológico, mostrando justamente, então, é como se eu cortasse, né, transversalmente e olhasse nesta direção. É isso que eu estou fazendo, e a gente vê, ó, que há um rompimento nesta solução, formando uma solução de um rompimento na pele, né, nas camadas superiores, com a formação de uma solução de continuidade, e aqui eu tenho uma lacuna imensa. É lógico que quando isto cicatrizar, eu vou ter a deposição desses elementos e a contração dessa ferida. Daqui a pouco eu vou ter aqui uma contração aqui após a cicatrização, após cessar todo este processo de reparo tecidual. Eu falei para vocês que em lesões mais extensas, eu tenho regiões em que eu tenho tecidos de granulação. Então, é aqui nesta região que eu vou enxergar esse tecido de granulação. E o que é o tecido de granulação? É todos os elementos... como é que eu vejo? Eu vejo um tecido vermelho, bonito, né, se recompondo ali, né, como se fosse músculo, carne mesmo. Eu olho dentro da ferida e eu vejo essas características, aí de olha, aqui tenho muito tecido de granulação, né, que histologicamente é isso que está acontecendo. Deposição de fibras de colágeno, a presença de muitos capilares sanguíneos promovidos pela angiogênese, e é por isso que eu vejo aquela lesão avermelhada, bonita ali. É lógico que eu não vou meter a minha gaze lá dentro para lesionar mais ainda, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque aquilo ali já é tecido de regeneração, e eu não quero lesionar mais ali, eu não quero causar mais problema, né? Então, eu vou tomar todo o cuidado para quando eu for fazer o meu curativo, por exemplo, eu não causar lesões que piorem esta ferida. Pelo contrário, eu quero realmente que progrida este processo de reparo tecidual que está acontecendo. Então, o tecido de granulação é a deposição de todos os elementos, né? Eu vejo meio fibroso ali, que são as fibras de colágeno. Eu vejo avermelhado, porque ali eu tenho muito vaso sanguíneo que foi formado e que é essencial para esse processo de reparo, como nós já vimos. E aqui, mostrando aqui, então, isso aqui seria o tecido de granulação histologicamente. Mas, como eu já falei para vocês, eu não vou olhar a histologia, eu vou olhar a ferida. Então, quando eu olhar essa ferida e no leito, vamos dizer assim, dela, esteja com esse aspecto avermelhado de tecido realmente em formação, de tecido regenerativo, é aí que eu vou ter o meu tecido de granulação. Isso é muito comum de ouvir. Olha, essa ferida está linda, porque está cheia de tecido de granulação. E após a cicatrização e o fechamento desta abertura, como nós vimos, eu posso ter, devido justamente à deposição desses elementos fibróticos, a contração da ferida. Então, é lógico, eu vou ver em lesões mais extensas, eu vou ver, na verdade, muitas das vezes eu vejo um afundamento
naquela região ali, e é isso que a gente chamaria de contração, porque essas fibras puxam, né, essas bordas aqui realmente, e aí a cicatrização, a cicatriz vai ter pelo menos aqui um afundamento, que é esse processo aqui de contração das feridas. Tá certo? Então, esse aqui era que eu queria conversar com vocês, porque isso se faz muito presente aqui dentro da área de vocês. De forma mais direta, é isso que nós falamos, né? Eu preciso entender o processo de reparo tecidual e tentar trazer para dentro da minha área, para o meu processo, para o meu dia a dia de trabalho. E eu tenho outros fatores que também influenciam. Então, por exemplo, a realização do curativo, o produto que eu vou usar no curativo para ajudar, porque veja o que nós estamos falando aqui, é do meu metabolismo, né? Na verdade, é da minha fisiologia o reparo tecidual. É fisiológico, nós já conversamos sobre isso. Eu, como enfermeiro, eu posso fazer intervenções para melhorar cada vez mais isso, para evitar, por exemplo, que esta lesão fique mais extensa. Eu posso fazer intervenções que melhore, o que ajude, o que dê suporte para este processo de reparo aconteça mais rapidamente. E aí eu tenho alguns fatores dentro da nossa área, enfermagem, que eu preciso entender também, que influenciam neste processo de cura da ferida, ou de cicatrização, ou de reparo tecidual. E alguns deles são fatores sistêmicos, como a nutrição. Então, a nutrição é extremamente importante, né? É por isso que uma equipe, os hospitais, eles têm equipes multidisciplinares, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, porque cada um desses profissionais tem o seu papel importante no processo de recuperação da saúde, da homeostase daquele meu cliente que está ali acometido por esse distúrbio, por esse desarranjo sistêmico ou localizado. Então, a nutrição é um dos pontos importantes, porque se eu tiver deficiência, por exemplo, de proteína ou de vitamina C, por exemplo, eu vou prejudicar grandemente o meu paciente na cicatrização. Então, o meu paciente ele precisa estar bem nutrido, ele precisa estar... Então, tem um termo que a gente usa muito, que é meu paciente está desproteinizado. Isso não é interessante para o processo de reparo tecidual. Então, tem que estar com nível proteico satisfatório para que a reparação, a nutrição, vai pensar nessa questão. Não, então eu vou oferecer aqui um suporte proteico, porque ele precisa regenerar essa ferida, essa lesão aqui que ele apresenta. Tá? Então, a nutrição olha para esse lado, a enfermagem entra na questão da administração adequada desta proteína, né? A administração de vitamina C, né, que é eu estou falando de 2 componentes, tá, pessoal? Não são os únicos, são diversos outros. Então, um nutricionista, ele vai pensar uma dieta balanceada para esse paciente, dependendo do que está sendo acometido ali. Dependendo da patologia, dependendo se tem lesão, ele vai, lógico, pensar naquela situação pela vertente nutricional para que dê suporte para que aquele paciente possa se recuperar. Então, por exemplo, a vitamina C, ela inibe síntese de colágeno e retarda a cicatrização. Então, quando eu tenho deficiência proteica de vitamina C, isso vai tudo influenciar no reparo, né? Olha lá, deposição de colágeno, processo de cicatrização que nós acabamos de falar, que é essencial para que haja ali o reparo daquele tecido que foi danificado. O estado metabólico também, dependendo das doenças de base ou de que o paciente está cometido. Então, por exemplo, quem tem diabetes, nós bem sabemos que o processo de cicatrização é mais dificultado. Por quê? Porque ele tem o que a gente chama de microangiopatia. Ele tem a circulação, a formação de capilares prejudicados, principalmente onde? Nas extremidades do corpo. Então, por isso que os diabéticos, a gente aconselha que tomem cuidado para que não ocorra lesões, principalmente nos membros, né, na extremidade do corpo, porque devido a esta microangiopatia, vai ter uma influência grande na cicatrização, que, como nós vimos, a angiogênese, a formação de novos capilares é essencial para que eu tenha um reparo tecidual adequado, para que eu leve elementos para aquele local onde está acontecendo o reparo tecidual. Então, isso aqui a gente elegeria como estado metabólico alterado e que influencia no processo de cicatrização. O estado circulatório,
né? Então, se tem uma aterosclerose, se tem varizes, né, que levam a um suprimento sanguíneo inadequado, quem tem problemas de retardo de drenagem venosa. Então, se eu tenho um estado circulatório deficiente ou uma patologia do sistema circulatório, isto também influenciará grandemente no reparo tecidual. As questões hormonais, então, glicocorticoides, né, possui efeitos anti-inflamatórios, mas isso também está envolvido com a síntese de colágeno. Então, muitas pessoas, elas tomam esse corticoide. Então, por exemplo, os transplantados, né, eles tomam os corticoides pela vida toda ali, justamente para evitar que haja rejeição do órgão transplantado, por exemplo. Então, seria um cliente que eu devo também tomar cuidado nessas questões, porque isso também, então, quando eu tomo muito corticoide, ele está envolvido na inibição da síntese de colágeno. E o colágeno, junto com a formação de novos capilares ou angiogênese, ele tem a ver com a reparo tecidual. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, esse aqui seriam os fatores sistêmicos: nutrição, estado metabólico, estado circulatório, a disfunção hormonal ou utilização desses hormônios por algum motivo, né, alguma doença de base ou qualquer outro fator, influenciam aí nesse processo de cicatrização. Nós temos fatores mais locais e que aí eu já posso interferir um pouco mais, né, diretamente. Então, o que seria? Uma infecção. Então, eu como enfermeiro, eu posso evitar que aquela ferida se infecte, porque, vejam só, se eu tenho uma lesão de pele aberta por causa de uma lesão ou por uma escara de decúbito, e daqui a pouco eu tenho um processo inflamatório causado por um micro-organismo, é lógico que isso vai fazer o quê? O aumento e a piora desta minha lesão, né? Então, eu tenho que evitar. Um dos fatores que influencia é a infecção. Então, se eu tenho uma infecção de uma ferida, que eu chamaria de uma infecção secundária, né, que não foi a causa daquela lesão de pele, mas agora, como a pele está aberta, como eu tenho uma solução de continuidade, eu tenho ali um fator que influencia nesse retardo da cura, né? Então, essa lesão e a inflamação vai persistir, porque a inflamação está instalada ali para reparar o tecido. Mas se agora eu tenho uma causa, que é uma infecção, um micro-organismo que se instalou ali, esta inflamação aguda não vai ser suficiente, talvez cronifique, ou talvez ela aumente a sua potência para tentar eliminar. E nós vimos que a inflamação exacerbada, ela também é uma das causas de dano tecidual. Então, lógico, em vez de melhorar a ferida, vai piorar a infecção. Fatores mecânicos, como o movimento precoce das feridas, né? Eu tenho que tomar muito cuidado disso. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que seria esse movimento precoce das feridas. Então, vamos dizer, eu estou fazendo um curativo e daqui a pouco eu vou retirar ele sem umidificação, por exemplo. Eu acabo retirando o tecido que está sendo regenerado ali na superfície e levando junto. Então, tudo isso eu tenho que aproveitar quando eu estiver trabalhando as técnicas de curativo, né? Molhar o curativo, evitar de esfregar a minha gaze diretamente dentro da ferida que está sendo regenerada, para que realmente eu não prejudique este processo de reparo, né? Então, a compressão de vasos sanguíneos, né? Então, eu posso fazer uma compressão muito grande ali naquela ferida e aí os vasos sanguíneos que precisam de fluência do sangue agora ficariam compactados e isso pode prejudicar. A separação das bordas da ferida, como acontece, por exemplo, em feridas cirúrgicas, né, que é a decência, que eu vou já mostrar para vocês, que é a abertura dessas feridas. Então, esses fatores mecânicos eu posso evitar, né? Evitar com que haja compressão, com que haja abertura dessas feridas, com que haja um movimento precoce dessas feridas, principalmente em processos de cicatrização, como de queimaduras, por exemplo, né? Ou mesmo da própria ferida operatória, em que eu tenho duas bordas... Oi, pode perguntar. Mas e quando a presença de pus? Não é preciso fazer uma pressão maior? O senhor falou, não pode esfregar a gás e tal. Existe essa necessidade quando é ferida cirúrgica? Sim, aí eu tenho que tomar os cuidados. Então, por exemplo, nesse caso que você citou, eu vou evitar de fazer a movimentação precoce da ferida. O que seria isso?
seria evitar, por exemplo, que o meu paciente se movimente. Mas se ela está contaminada, eu vou manter realmente o paciente sem movimentação, para que não haja essa movimentação precoce, mas é lógico que eu vou criar mecanismos e formas de retirar aqueles elementos que prejudicariam o reparo tecidual, inclusive produziriam mais danos. Então, por exemplo, as bordas da ferida vão continuar lá, uma encostadas na outra. É lógico que eu vou fazer pressões lateralizadas, né, para retirar um pouco daquele pus, mas vejo que eu não estou movimentando a borda da ferida, né? Eu estou retirando. Eu posso fazer uma lavagem com uma seringa para retirar esse pus, uma aspiração. Eu posso colocar gás com a minha pinça lá dentro e retirar. Lógico, tomando todos os cuidados para que não haja realmente o quê? A movimentação. E eu tenho que tomar cuidado, eu falo nessa questão de não esfregar gás dentro da ferida, é quando a ferida está bonita, né? Quando ela já está em recuperação, quando tem tecido de granulação, eu tenho que evitar de causar mais lesões. Agora, quando a minha ferida está contaminada, está com tecido necrótico, isso não se aplica, pelo contrário, eu faço o que você está falando. Eu vou realmente limpar dentro da ferida, porque ali eu estou tirando elementos que prejudicariam mais ainda o aumento da lesão, da ferida. Tá certo? Então, por exemplo, onde eu tenho muito tecido necrótico, eu limpo realmente com a gaze lá dentro. Muitas das vezes eu faço desbridamento, a retirada do tecido morto. Então, eu tenho que avaliar a situação da minha ferida. Se ela está bonita, com tecido de granulação, lógico que eu não vou enfiar a gaze lá dentro, retirar para lesionar, para sangrar, mas se o tecido estiver morto, eu vou sim fazer uma higienização, eu vou colocar um produto para retirar tecido necrótico, tá certo? Então, tenho que avaliar a situação, certo? Entendeu? Mais alguma pergunta? Entendi, professor. Obrigada. Corpos estranhos, que nós já falamos, então suturas, né? Fragmento de aço, fragmento de vidro. Então, essa lesão pode ser por um vidro que você bateu e aí ficou fragmento de tecido lá dentro, né? Ou uma sutura e que, de repente, o corpo rejeitou aquela questão. Então, essas pequenas questões, elas também podem influenciar nesse processo de cura dessa ferida. Aí já seria uma coisa mais localizada. Por que localizada? Porque eu posso retirar. Se eu estou vendo que é o meu fio de sutura que está promovendo a piora daquela ferida, é lógico que eu vou retirar ele. Se eu vejo que, de repente, é um fragmento de vidro que permaneceu lá dentro, não foi feita uma limpeza, ou é difícil também, né, nessas situações, você observar tudo e, de repente, ficou um pedaço sem observar lá e você retira, né? Então, essas coisas mais locais, eu consigo intervir mais facilmente do que as coisas sistêmicas, que levam tempo e depende do meu metabolismo, né? Porque, por exemplo, vou voltar aqui para o sistêmico. Se eu tenho um problema nutricional influenciando na minha cicatrização, eu posso até administrar a proteína que meu paciente está precisando, mas, de repente, ele não está absorvendo adequadamente. Aí vocês estão entendendo que depende do sistema mais complexo, por isso eu digo aqui sistêmico, depende muito de outros fatores. Nos fatores localizados, não, eu já posso fazer intervenções mais pontuais e mais seguras e que pode resolver logo o problema. Outro fator local, o tamanho e localização da ferida. Então, nós já vimos ferida grande, demora para cicatrizar, né? A área pobremente vascularizada, como calcânio, onde tem proeminências ósseas, né? Traumatismo, dependendo de como acontece esse trauma e o local onde ele acontece, tudo isso influencia nesses fatores de reparo tecidual. E eu tenho que atentar para essas questões. Então, nós vimos que o reparo, ele é fisiológico, né? Apesar de... o objetivo dele é reparar aquele dano que aconteceu ali. Se isso trará ou não prejuízo para o tecido, é o que a gente vai encarar aqui já dentro dos aspectos patológicos das feridas, né? Então, complicações na cura dessas feridas pode levar a normalidades no reparo, né? Então, esse reparo, o ideal seria que tudo acontecesse ordenadamente, como nós vimos lá, né? Então, o ideal era que tudo acontecesse, ó. Teve uma inflamação aguda, e aí teve a formação de novos capilares sanguíneos, migraram as células do sistema imune, houve a proliferação de fibroblastos, e aí houve a formação de uma cicatriz,
e o remodelamento do tecido conjuntivo. Isto é o bonitinho, isto é o fisiológico, isso é o que deveria acontecer. Mas muitas das vezes eu tenho problemas que aí já entram. Então, se eu tenho problema neste processo bonitinho que eu acabei de falar para vocês, eu posso ter complicações, né? E aí isso pode tornar-se patológico. Então, essas complicações nesse reparo, né, de feridas, pode levar a normalidades nesse reparo. Então, por exemplo, a formação deficiente da cicatriz, né? E a formação dessa cicatriz deficiente pode levar ao que a gente chama de descência ou ulceração, né? Que é o que a gente vê aqui, ó, uma abertura total. Então, o que foi feito aqui? Foi feita uma cirurgia, né? Extensa, uma ferida operatória extensa, onde foi feito a sutura, aproximando essas duas bordas aqui, para que realmente acontecesse o processo de reparo tecidual. Mas houve algum problema aqui? Professor, que problema seria esse aqui? Pode ser nutricional? Pode. Pode ser infeccioso? Também pode. Então, eu tenho diversas causas que, como nós acabamos de ver, vai levar a um reparo inadequado, né? E aí nós vimos aqui. Pode ser os pontos também, professor, a forma que foi feita a sutura? Pode sim. Então, uma sutura inadequada pode acontecer. Porque está aparentando aí que as suturas estão tão distantes, né, um do outro. Sim. Então, aqui são vários fatores, tá? A gente não vai esgotar aqui e eu peço que vocês fiquem atentos, né? Quando vocês viverem essas situações, para tentar identificar qual foi a causa. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia cardíaca que eu abri o peito, foi ali cerrado o meu externo, e aí daqui a pouco eu tenho uma abertura. Já pensou uma abertura aqui da cavidade, do peito aqui, de uma cirurgia cardíaca? Isso acontece, eu já vi várias vezes acontecendo isso daí. Então, qual é o fator? Tem vários. E aí eu, como enfermeiro, como profissional, tenho que identificar, neste caso, o que foi que aconteceu para que houvesse realmente a formação dessa descência ou dessa ulceração aqui, tá? Então, são várias. Pode ser a sutura, pode ser uma infecção, pode ser outra doença, pode ser como diabetes, por exemplo, tá? Então, tem uma diversidade de coisas que pode acontecer aqui nessa situação. E é lógico aqui, as bordas aproximadas, né? O processo fisiológico de cicatrização iria acontecer e essas duas bordas iam se juntar aqui. Mas não é o que está acontecendo aqui nessa situação e nem nessa segunda, né? Então, aqui eu tenho aqui também, ó, isso aqui provavelmente é uma cirurgia de... Me ajudem aí. De parto, como é que a gente fala? Esqueci agora o termo. Cesariana. Cesariana, né? Em que houve a sutura, mas aqui houve uma ulceração aqui nessa região, né? A causa precisa ser definido o que foi que aconteceu aqui. Pode ser, inclusive, uma infecção hospitalar, né? A instalação de um micro-organismo aqui causando uma infecção, promovendo o que a gente vê aqui, essa úlcera aqui. E é lógico que aqui vai estar os elementos do processo inflamatório e de reparo tecidual acontecendo. Eu tenho que intervir aqui para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, aqui nessa situação, por exemplo, uma das causas pode ser o aumento da pressão abdominal do paciente, né? Foi feita uma sutura adequada, foi feito tudo adequado, mas, de repente, esse paciente fez uma ascite, fez a deposição de gases em grande quantidade, né? Ou o acúmulo de líquido, no caso da ascite, que eu falei para vocês, ou de sangue, enfim. Isso faz realmente com que haja um aumento da pressão abdominal e é lógico que o tecido está lesionado recente aqui, os pontos não vão conseguir segurar. O meu paciente que fez uma cirurgia extensa como essa, mas apresenta êmese, por exemplo, né? Excesso de tosse, tudo isso vai influenciar. Então, o meu paciente pós-cirúrgico, eu tomo muito cuidado para que isso não aconteça, né? Então, apresentou a êmese, ele já estou com medicamento para tentar justamente, porque isto é um fator complicador, inclusive para a abertura aqui de feridas. O paciente ali de cirurgia cardíaca, ele não pode tossir, né? Ou se tossir, tem que colocar um lençol no peito e segurar para poder fazer aquilo. Então, são situações que podem levar a essa questão da descência e da ulceração. Vascularização inadequada durante a cura, como nós vimos, que pode ser influenciado
por uma doença de base como o diabetes. Tá certo? Nosso tempinho, senhor. Só para a gente finalizar aqui, ó. Outro aspecto patológico, né, que é a complicação na cura de feridas, pode levar a anormalidades no reparo. Então, por exemplo, aqui o que foi que aconteceu? A formação excessiva dos componentes do reparo. Gente, como nós temos visto, tinha que ser tudo adequado dentro do script, mas muitas das vezes foge isso e acaba tornando-se patológico, como está vendo aqui, nessa formação excessiva dos componentes do reparo. Então, quais são os componentes do reparo? A deposição aqui, né, do tecido conjuntivo ou bem na superfície em grande quantidade. Então, aqui nos queloides, que a gente chama normalmente, há a formação de cicatriz hipertrófica, que a gente chama, né? E queloide, então, que seria a formação de hipertrofia, que é aquela adaptação celular que nós falamos, e a deposição no final aqui são os queloides, né? Que é o acúmulo excessivo de colágeno aqui, né? A gente vê a deposição excessiva aqui, é um corte histológico dessa região. A deposição interna de tecido conjuntivo espesso na derme, né? As fibras que nós vimos, e também o acúmulo de colágeno, principalmente aqui nessa região que forma isso. Então, a hipertrofia... Oi, pode perguntar. O chamado queloide é um tipo de formação dessa? Não entendi. O queloide que fala, quando a pessoa se corta e fica aquela... Sim, é uma deficiência no reparo, né? Na verdade, não é que não haja o reparo, só que há um reparo excessivo. Inclusive, eu conheço pessoa que ficou com queloide porque vacinou, né? Então, veja que nem é uma lesão complexa. Então, você foi fazer ali uma BCG, que causa uma lesão pequena, pontual, e formou um queloide imenso. Então, tem muitas pessoas que têm essas deficiências. Na verdade, não é deficiência, é o excesso de formação desses elementos. Então, tem pessoas que têm tendência genética para essa questão. Então, danos teciduais nessas pessoas... Professor, Oi. mas o queloide, a formação do queloide, não é excesso de colágeno nessa reparação? Ou seja, isso é ruim? Isso é ruim. É ruim, voltando para aquela questão que nós falamos, dependendo de qual órgão. Aqui na pele, como a gente está vendo, você acha que vai causar algum problema, além do estético? Não, né? Não. Mas se esta pessoa que tem tendência ao queloide, ou acúmulo excessivo de colágeno, tiver lesão em um órgão importante, como o pulmão, o que é que vai acontecer? Vai ter o acúmulo imenso de colágeno ali, e nós vimos que a deposição dessas fibras de colágeno vai fazer com que esse meu órgão, pulmão, perca a funcionalidade adequada. Aí tu concorda comigo que, nessa situação, não é uma questão estética, é uma questão funcional do órgão que vai perder a sua funcionalidade. Tá certo? E, professor, Oi. Eu li que a formação de queloide ela tem a ver com a raça da pessoa, né? Pessoas com tons de pele, as pessoas que são pardas, morenas e negras, elas têm a maior facilidade dessa produção de queloide, e as pessoas brancas não. Essas coisas são faladas um pouco de forma superficial, levando para essa questão de raça, enfim. Mas é uma questão genética, né? Então, você tem ali uma informação genética que, quando é solicitada, ela é produzida em grande quantidade. Não esqueça que, para eu formar colágeno, eu tenho que... as fibras de colágeno são células. Então, elas precisam de uma informação genética. Eu recebo uma solicitação e produzo numa determinada quantidade. Mas as pessoas que têm essa tendência ou esta informação genética de produzir exacerbadamente, vai acontecer essas questões. E aí é bem verdade que algumas raças, algumas regiões, como no caso as pessoas negras, elas têm muito tendência a ter essas questões, mas não é todo mundo, né? Por isso que eu digo que é individual, é uma questão realmente genética, porque senão todos que fossem negros teriam a questão de queloide, nós sabemos que isso não é verdade, mas algumas pessoas têm essa tendência. Oi. E não é só os negros, tá? Eu conheço negros e conheço... Existe algum tratamento para queloide ou só questão cirúrgica, só cirúrgico mesmo? Tipo assim, questão estética.
seria o cirúrgico, mas aí, para fazer cirurgia, o que é que eu teria que fazer? Retirar esse tecido, né? E ao retirar esse tecido, eu vou lesionar tecido. E aí vai ter que reparar novamente. E aí talvez forme mais queloide ainda. Então, é uma questão que tem que ser avaliada. Lógico que deve ter dentro da medicina, dentro da dermatologia, já novas técnicas, novas formas de fazer pelo menos a diminuição desses elementos aqui depositados, né? Desse colágeno em excesso depositado, desse tecido conjuntivo depositado em grande quantidade, tá? Mas se a gente pensar de forma, pelo conhecimento que a gente está adquirindo agora, eu teria que tirar isso cirurgicamente, né? Então, eu teria que extirpar isso aqui, cortar novamente, né? Retirar, e aí talvez isso induzisse a formação ainda de mais esse queloide aí. Tá certo? Professor, Oi. tipo assim, a pessoa vive direto com isso ou tem um período que esteja mais avançado? Por Não ser, sabe? por ser genético, por ter influência genética, ela vai viver com a vida toda. É o perfil genético, a informação genética que ela tem. Então, o que ela pode fazer é tomar cuidado para evitar lesões, né? Então, evitar ao máximo as lesões, porque isso... Porque eu tenho conhecido que tem queloide, aí todos os cortes ficava o acúmulo, né? Aí ela fez cesariana, só que não ficou na região da cesariana. Pois é como eu falei para vocês, como é uma informação genética, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa que eu conheço, ao fazer uma simples vacina, uma simples lesão, formou queloide. Outras têm tendência, mas vão responder de formas diferentes. Então, depende de cada indivíduo, né? Não é porque ela tem aquela informação que ela vai expressar naquele momento especificamente, tá certo? E depende também do que a gente está falando aqui. Porque para que haja reparo tecidual, depende da extensão da lesão também, né? Então, depende se essa lesão persistiu, por exemplo. Então, no caso lá da cesárea que você está falando, se fez uma cesárea, se houve ali uma cicatrização perfeita, sem a extensão desta lesão ou sem a persistência dessa lesão, talvez não tenha, o reparo não foi tão exacerbado como se tivesse sido uma lesão maior ou se essa lesão tivesse persistido, tá? Então, nós vimos que quando a lesão persiste ou ela é muito extensa, lógico que os elementos de reparo vão ser maior, tá certo? Então, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, tá certo? Eu vou passar aqui para o último slide, que é para a gente concluir, porque a gente já passou 10 minutos do nosso tempo. Então, aqui, só para a gente finalizar, dentro das feridas, essas complicações da cura da ferida, ela pode levar a normalidade nesse reparo na questão da contração. Então, veja lá a contração que eu falei para vocês, pode, numa escala de decúbito, né, na pele, por exemplo, ela era extensa, mas cicatrizou. Eu posso só ver ali um afundamento, né, daquela ali, porque houve a formação das fibras e a contração. Mas, em determinadas lesões, eu tenho que observar essas questões, porque isso pode trazer repercussões ou perdas funcionais para o indivíduo. Então, em feridas extensas, como queimaduras, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui, eu tenho que tomar cuidado neste processo de reparo e de cicatrização, né? Porque senão ele pode, então, por exemplo, aqui, ó, é um processo de queimadura, em que a posição do membro é importante, né? Então, se eu deixo aqui, o que houve? Houve a aproximação de duas áreas lesionadas e o processo de cicatrização juntou essas duas partes, né? Promovendo aqui essa mudança anatômica que a gente está vendo aqui nesse membro superior, né? Quando a lesão é extensa também, eu tenho que tomar cuidado para que não haja, então, por exemplo, do processo de queimadura, a gente toma muito cuidado para que, por exemplo, o queixo do paciente não fique próximo do tórax, porque se encostar e ficar aqui, então o paciente está acamado, por exemplo, houve uma queimadura extensa e ele fica aqui com o queixo encostado no peito, e aí a cicatrização vai acontecer, né? E se isso levar em frente, o que vai acontecer? Vai ficar grudado o queixo aqui no peito,
tá? Então, essa questão da contração, ela vai acontecer, ela vai aproximar duas bordas. E se eu tenho lesão aqui nessa região e tenho lesão aqui, se elas ficarem encostadas, a cicatrização vai juntar, né, essas duas regiões, formando esse processo de contração que a gente viu aqui, tá certo? Então, sobre reparo tecidual, é isso que eu queria falar para vocês. Não se extingue aqui o conteúdo, tá? Mas eu espero que tenha ficado para vocês essa informação aqui e que vocês vivenciem isso dentro da área de vocês, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Só não esqueça de mandar em PDF, tá? Para a gente estudar melhor. Tá certo. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Na quinta-feira, a gente vai ficar de 19h50 às 22h30. E aí a gente já vai entrar... Professor, tem uma pergunta. Diga, pode perguntar. O senhor não ia corrigir aquele trabalho que foi feito, né, para complementar a pontuação da prova? Ou se já foi feito? Eu não me lembro. Eu não vi, na verdade, se foi corrigido ou não. Não, eu corrigi para dar a nota para vocês. A observação e a conversa, eu queria ter pessoalmente com vocês. Vamos ver como vai se processar até o próximo mês, se a gente volta presencial ou não. Então, a gente vai ter um tempo de contato nas aulas práticas, e é lá que eu queria conversar de forma mais pessoal com vocês em relação a essas questões. Eu queria chamar individualmente ou compartilhar com todo mundo vamos dizer assim, as dificuldades que vocês tiveram ou o pensamento um pouco desviado do que realmente deveria se ter ali naquele momento. Tá certo? Então, é um momento ainda de, vamos dizer assim, de reavaliação do pensamento que você teve naquele momento. E a gente tem que reavaliar a cada momento. Mas continue me cobrando essa questão, porque caso a gente não dê para voltar, a gente encontra um momento aqui para fazer isso. Tá bom? Tá ok, porque eu fiquei curiosa, porque o senhor falou que muitas pessoas tinham errado, né? Aí eu fiquei até preocupada também por causa da minha nota, eu queria saber, na sua correção, onde foi que foi o erro, por isso que eu estou perguntando. Mas obrigada. Até a próxima quinta-feira, de 19h50 às 22h30. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.